Acústica. Propriedades físicas do som. Objetivos: definir ondas sonoras, conceituar reflexão sonora, relacionar reflexão sonora com o eco, caracterizar a propagação do som em meios materiais diferentes. Introdução. O que é som? O som é um conjunto das ondas mecânicas que podem impressionar nosso sistema auditivo. A ondulatória é a parte da física que estuda os fenômenos que se apresentam em formas de ondas. Som. O movimento das moléculas muda a densidade do meio. Diferenças de densidade, diferenças de pressão, movimentos de moléculas. Como nós podemos perceber, no quadro abaixo, nós vemos que o som ele é em forma de uma onda. E ele se apresenta em forma de uma onda, ele vai possuir uma variação, o som, né, possui uma variação de espectro aqui e na pressão atmosférica também. Então ele vai, de acordo com essa amplitude dessa onda, nós teremos sons fortes ou sons fracos. Aqui nós temos o ponto gerador e ele irá percorrer este caminho através de várias oscilações até chegar ao nosso aparelho auditivo, que é, no caso, o nosso ouvido. Muito bem. Estamos vendo aqui que ele está percorrendo desde o som gerador, através de várias ondas aqui, no meio aéreo, a uma velocidade de 345 metros por segundo, até atingir o aparelho auditivo, onde será feita a leitura. Existem várias maneiras de se estudar cientificamente o fenômeno sonoro. A acústica física estuda a parte material do fenômeno sonoro, enquanto a psicoacústica trata da percepção do fenômeno sonoro pelos sentidos. Estas duas disciplinas estão interligadas, mas cada uma enfoca um aspecto específico do fenômeno e são as mais relevantes para o estudo que iremos desenvolver. Intimamente ligada e subordinada a elas, há também uma parte do estudo da fisiologia que trata das estruturas dos aparelhos fonador e auditivo dos seres vivos. O que chamamos de acústica musical relaciona os dados dessas disciplinas com a atividade artística. Vejamos aqui, o aparelho fonador que nós temos é simplesmente a boca e a língua, que irá produzir os sons. E o aparelho auditivo nós temos aqui na forma do ouvido, que é a campana. Aparelho auditivo vai se dividir em ouvido externo, médio e ouvido interno. Dentro deste pequeno quadro aqui, nós podemos ver que o som irá percorrer a parte externa do pavilhão, interna do ouvido, vai chegar até o ouvido médio aqui, tem um duto. Depois nós vamos encontrar aqui essa parte aqui, onde vai detectar as regiões. Ele vai detectar as regiões que vai ter de baixa intensidade, e essa parte aqui, ela detecta as regiões de alta intensidade. Então,
é chamado, por aqui nós vamos ver que o som será reproduzido aqui dentro e será definido. Existem dois tipos básicos de ondas: ondas mecânicas, que atuam no nível das moléculas, cujo fenômeno perceptivo associado é o som, e ondas eletromagnéticas, causadas pelo movimento de partículas subatômicas, cujo fenômeno perceptivo associado são principalmente luz e cores. Nestes dois blocos, nós estaremos atuando nas ondas mecânicas, que é o que nos interessa na parte da música, onde vai atuar o fenômeno perceptivo que vai ser associado ao som. Então, o que nos interessa na parte aqui da acústica vai ser o som, que serão as ondas mecânicas. O som é uma qualidade perceptiva que é resultado da percepção de distúrbios das moléculas de um meio em um certo espaço de tempo. Esses distúrbios, por sua vez, apresentam-se em forma de ondas em sua propagação pelo meio. Para o fenômeno sonoro ocorrer, há a necessidade de 3 elementos relacionados em um sistema: emissor, meio e receptor. Então, para que ocorra o fenômeno sonoro, nós temos a necessidade que haja no sistema o emissor, o meio e o receptor. O emissor será o agente que vai provocar a produção do som. O meio será o qual será transportado, as moléculas serão transportadas para chegar ao receptor, que no caso serão o ouvido, né? Emissor, meio e receptor. O emissor tem a função de produzir um distúrbio no meio, que será percebido pelo receptor. É importante notar que o meio tem influência na qualidade do distúrbio, pois afeta a maneira como este se propaga. Estes distúrbios da natureza mecânicas são pequenas e rápidas variações de pressão do meio, causadas pelo movimento das moléculas, caracterizados por compressões e rarefações, descompressões, expansões. Esse movimento é sempre relacionado com uma onda de pressão que se propaga pelo meio. Todas as ondas possuem algumas grandezas físicas que são comprimento de onda, que aqui nós estamos vendo esse sinal que é chamado de lambda. É o tamanho de uma onda, que pode ser medida em 3 pontos diferentes: de crista a crista, do início ao final de um período ou de vale a vale. Crista é a parte mais alta da onda e vale a parte mais baixa. É representado no sistema internacional pela letra grega lambda, que é esta letrinha aqui. Amplitude é a altura da onda, é a distância entre o eixo da onda até a crista. Quanto maior for a amplitude, maior será a quantidade de energia transportada. Então, nós vemos aqui um pequeno gráfico. Neste gráfico, nós podemos ver uma coordenada x, que é a coordenada horizontal, e a coordenada y, que é a coordenada vertical. E nós vemos aqui a amplitude da onda. Essa onda aqui, que nós estamos vendo aqui, esse círculo, que vai da cor verde, que ela possui uma amplitude grande, ela vai produzir um som forte. Enquanto essa onda aqui, nessa coloração azul, que possui uma amplitude menor, irá produzir um som fraco. Então, nós teremos aqui no verde, vamos ter o que? Um som forte. E no azul, um som fraco. Podemos perceber também um pequeno gráfico aqui. Nesse gráfico, nós temos aqui os sons e a sua intensidade sonora. A intensidade sonora é medida pelo sinal decibel, né? Então, nós temos aqui de 0 a 20 decibéis,
nós temos aqui o limiar da audição. Então, os sons produzidos nesse espectro aqui, eles não são percebidos pelo ouvido humano. A partir de 10 a 20 decibéis, nós temos aqui sussurros e riso suave. Agora, de 20 a 40 decibéis, nós podemos perceber que a onda já está começando a ficar um pouco amplitude maior. Temos aqui uma conversa em lar tranquilo. Então, a onda começa a ficar um pouco maior. Depois nós temos essa cor aqui, de 50 a 70 decibéis, nós temos o barulho de escritórios com máquinas de escrever. Então, nós podemos perceber que a amplitude da onda aqui, ela começa a ficar maior. A partir de 70 decibéis até 80, nós temos aqui o tráfego urbano, né, que seria o tráfego de ônibus, caminhões, carros, automóveis. Né? A partir de 80 decibéis a 110 decibéis aqui, nós já temos uma coloração alaranjada e podemos perceber que a onda, a amplitude já está aumentando mais ainda. E teremos aqui como referência sirene de barcos e oficina de caldeiraria. Né? Já estamos aqui numa amplitude bem maior. Aqui, a partir de 110 decibéis a 140, nós já temos aqui uma sensação dolorosa que já vai estar agredindo aos nossos ouvidos. Então, como nós podemos perceber, a onda ela começa a ter uma amplitude maior. Conforme ela vai aumentando, ela vai se tornando mais forte. E nós temos aqui, no caso, os decibéis aqui, que vai aumentando os decibéis. Aqui nós temos a frequência. O que é frequência? É o número de oscilações da onda por certo período de tempo. A unidade de frequência do Sistema Internacional, SI, é o Hertz, que é representado pela letra Hz. Equivale a 1 segundo e é representado pela letra F. Então, quando dizemos que uma onda vibra a 60 Hz, significa que ela oscila 60 vezes por segundo. A frequência de uma onda só muda quando houver alterações na fonte. Período. É o tempo necessário para a fonte produzir uma onda completa. No Sistema Internacional, é representado pela letra T e é medido em segundos. É possível criar uma equação relacionando a frequência e o período de uma onda. Por exemplo, nós temos aqui a frequência F é igual a 1 sobre T, que é o tempo, ou T igual a 1 sobre F. Elementos de uma onda, frequência. Aqui na parte horizontal, nós temos aqui 1 segundo e temos a onda aqui, esse movimento aqui, dessa senoide. Já na parte B, nós temos aqui, na frequência de 1 segundo, nós temos uma onda mais compacta. Então, nós vamos ver aqui embaixo que essa onda aqui, mais larga no azul, vai ter uma frequência mais baixa, que vai produzir sons graves. Já a onda que possui uma senoide mais rápida, mais estreita, terá uma frequência alta, produzindo assim sons agudos. O eco. Como é uma onda, o som está sujeito aos fenômenos ondulatórios como a refração e reflexão. A reflexão sonora é percebida através de um fenômeno muito curioso conhecido como eco. Para entendê-lo, imagine uma pessoa em um salão amplo que bate palmas uma única vez. Dependendo do tamanho do salão, depois de um curto intervalo de tempo, essa pessoa será capaz de ouvir esse som de palmas novamente. Isso ocorre porque o som, ao se propagar, acaba encontrando um obstáculo. Ao coincidir neste obstáculo, o som sofre uma reflexão e volta para a fonte, que nesse caso é a pessoa que bateu palmas. É verdade que na maioria das vezes o eco não é percebido. Isso acontece por um motivo curioso.
Para que o ouvido perceba os dois sons, o incidente e o refletido, de maneira distinta, é necessário que eles estejam separados por um intervalo de tempo de pelo menos 1/10 de segundo. Por isso que foi mencionado que a sala deveria ser ampla. Então, nós vemos aqui que para poder haver o fenômeno do eco, a sala precisa ser ampla. Com esse intervalo de tempo e considerando que o som se propaga com velocidade de 340 metros por segundo, a distância mínima existente na sala para se perceber o eco deverá ser de 17 metros. Vamos aqui. Aqui nós temos uma equação, nós temos aqui o ΔV, velocidade, ΔS, que é espaço, e ΔT, tempo, onde V é igual a 2D sobre 2T. Então, você colocando aqui, substituindo aqui a distância, nós teremos aqui 340 metros por 1 segundo, dividido por 2 delta tempo, 2 segundos. Então, teremos aqui 17 metros. Então, a distância, para que seja percebido, será 17 metros. Nós temos que ter um mínimo nesse salão aqui. No cálculo anterior, utilizamos a famosa equação de velocidade média. Consideramos que, neste caso, o som se propagou com velocidade constante. Definimos o deslocamento como 2D, pois estamos considerando a distância de ida mais a distância de volta percorrida pela onda sonora. Então, 2D, nós estamos considerando aqui que ele vai e volta, a distância de ida e a distância de volta. O eco é de fundamental importância para os morcegos. Como são criaturas com um grau de visibilidade extremamente limitada, eles conseguem perceber os obstáculos à sua frente através da emissão de ultrassons. Essas ondas, ao baterem nos obstáculos, voltam. Pelo intervalo de tempo entre o som emitido e o refletido, os morcegos conseguem perceber a que distância se encontram os obstáculos. Aqui nós temos uma pequena ilustração aqui do morcego na natureza e temos aqui o sistema de eco, né, que eles emitem os ultrassons que nosso ouvido humano não consegue perceber. Então, ele, ao voar, ele emite o som vai, bate no objeto e retorna. Por isso, como ele tem uma visão limitada, mas tem um ouvido acurado aqui, ele voa e não esbarra em nenhum objeto, porque ele vai emitindo constantemente estes ultrassons e tendo a sua orientação. Temos aqui em outro sistema também, aqui, que é chamado o radar, né? Aqui nós temos no emprego no nosso dia a dia um radar que é conhecido pardal, né, que vai pegar aqui, vai aferir de acordo aqui, vai aferir a velocidade, né? Então, se passar determinada velocidade aqui que está, o carro ultrapassou aqui, que está limitada, ele será detectado, vai acionar o sistema de radar. Temos também para a aviação os sistemas de radares também que são utilizados para a orientação das aeronaves. O eco é de fundamental importância também para os golfinhos. Os golfinhos utilizam o princípio do eco na água para capturarem seus alimentos. Também golfinhos utilizam, né? E na água temos um aparelho que foi inventado com base nesse eco dos golfinhos, que é chamado sonar. Então, o sonar foi um aparelho também utilizado, inventado de invenção para a marinha, né, para as embarcações, que utiliza também para a detecção de relevos de outros objetos também, né? As baleias também utilizam também o sonar. Algumas ondas de ultrassom são refletidas em cada camada do corpo e o tempo de retorno de eco depende da profundidade da camada. Aqui nós temos também aqui um aparelho de ultrassom. Então as ondas são refletidas, elas vão e voltam. Então este aparelho aqui que é chamado de ultrassom, ele possui um microfone, né, que as ondas
vai e volta. E vai dar aqui uma percepção aqui, a radiografia. Então, nós podemos ver aqui a radiografia, não, digamos aqui o ultrassom, não é? Através do ultrassom, você vai ver a formação aqui do bebê. Então, uma das utilizações também da acústica. A refração do som obedece às leis da refração ondulatória, fenômeno que caracteriza o desvio sofrido pela frente de onda, que geralmente ocorre quando ela passa de um campo ondulatório, por exemplo, ar, a outro de elasticidade ou compressibilidade, para as ondas longitudinais. Diferente, por exemplo, a água. Então, nós estamos vendo aqui que ocorre o que? Uma refração do som, quando ele passa de um meio, né, no ar, para um meio aquático. Vai ser um meio diferente, né? Então, esse meio aqui, que onde ele será reproduzido, é diferente do meio do ar. Então, ele já vai ter uma refração. A onda vai percorrer com uma velocidade já diferente. Convém frisar que ao passar de um campo, um meio, para o outro, do ar para a água, no exemplo, as características do som se mantêm e é a sua altura, a frequência. Assim, tanto o comprimento de onda lambda como a sua velocidade de propagação são diferentes em cada campo ondulatório. As ondas sonoras se propagam no ar e em outros meios materiais. Elas não se propagam no vácuo, já que se transmitem através de vibrações moleculares e as moléculas precisam estar próximas, o que no vácuo não acontece. Então, nós podemos perceber que para que o som se propague, ele precisa, né, de um meio de vibrações. Então, precisa das moléculas. E no vácuo não existem moléculas para vibrar. Então, nós podemos chegar à conclusão que no espaço, né, no espaço, como é um vácuo, não possui som. Então, na Lua, não possui som. No vácuo, o som não vai se propagar, né? Então, nós podemos ver a luz propagando, mas o som nós não podemos ouvir, não poderemos ouvir, né? Porque não terão essas moléculas para poder elas vibrarem e estar transmitindo. O som se propaga mais rápido em sólidos que em líquidos, e nestes últimos, mais rápido que nos gases. Novamente, porque as moléculas nos sólidos estão mais juntas que nos líquidos, e daí em diante. Em líquidos e em gases, a velocidade do som também pode variar com a temperatura, outro fator que interfere na separação e agitação dos átomos. O som, nestes dois meios, diminui de velocidade com o aumento da temperatura. O som é tridimensional, podendo se propagar pelas três dimensões conhecidas. Muito bem. Então, nós tivemos aqui as propriedades fisiológicas do som, e como exercício teremos aqui para conceituar a altura do som, grave e agudo, conceituar intensidade do som, se é forte e fraco, conceituar o timbre do som, que é no caso a qualidade do som, certo? Muito bem.